Sintam-se cumprimentados. Aqui fala o Adolfo Fernando Timba, estudante do ICIM, licenciatura em Contabilidade e Auditoria, turma KD1A, primeiro ano 2025, em orientações do docente Abílio Muxanga. Irei começar com a explicação ou a introdução do quadro conceptual. Quadro conceptual é um modelo que explica um fenômeno, identificando e visualizando os principais conceitos, variáveis e as relações entre elas. Como objetivo do quadro conceptual, fornecer um referencial estruturado e lógico para a compreensão e o desenvolvimento de um tópico. Metodologia do quadro conceptual envolve a seleção de conceitos-chave, a revisão da literatura relevante, identificação das variáveis e a definição de relações entre elas para construir uma representação visual ou textuais que guie a pesquisa. Neste caso, no quadro conceptual, irei tratar aqui da sua finalidade, o seu conteúdo e quais as características qualitativas da informação contábil. Vamos começar com a explicação do quadro conceptual. E qual é a sua finalidade? O quadro conceptual é um documento, como o seu nome diz, conceptual, emitido pelo JASB, com a sua versão local no CTC, né, de pronunciamento contábeis. O grande objetivo do quadro conceptual é servir como uma espécie que alicerce uma fundação, né, de apoiar a construção de todas as normas contábeis, também da representação das demonstrações financeiras e demais informações. Ela auxilia o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade para que tenham base em conceitos consistentes. Essa é a ideia da fundação da estrutura de conceitos que as normas possuem para que possam ser desenvolvidas quando discute-se de uma norma internacional nova ou uma revisão de uma norma, né? O quadro conceptual serve para orientar o desenvolvimento, as discussões, os argumentos e ao torno da discussão dessa norma. O segundo ponto fundamental é auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis, né, consistentes quando nenhum pronunciamento se aplica a determinada transação, né? Outro evento, quando o pronunciamento permite uma escolha de políticas contábeis, né? O ponto fundamental é auxiliar os preparadores das informações contábeis em determinadas circunstâncias, assim posso dizer. Quando não existe pronunciamento aplicável a uma determinada transação, o evento, e isso acontece com uma certa frequência, né? Especialmente em negócios bem criativos, né? Que desenvolveram transações novas. O contador não tem uma norma específica para aplicar, então este
este ponto, ele precisa desenvolver uma política contábil. O que significa isso? Ele precisa desenvolver uma solução dentro da contabilidade para que ele possa refletir a realidade econômica daquela transação nas suas informações contábeis. E não tendo nenhuma norma específica, né, tratando daquele assunto, o quadro conceptual serve como uma base para que ele possa desenvolver essa política. E essa é a ideia também pode acontecer do pronunciamento do quadro conceptual. Pode servir como guia para que um contador escolha esta política, né, de uma forma mais adequada e finalmente ela auxilia todas as partes a entender e interpretar os pronunciamentos. Auxiliar os usuários a entender e interpretar os pronunciamentos. Se os usuários conhecem quais são os conceitos que fundamentam as informações contábeis, eles podem compreender melhor o conteúdo das informações, quais são as suas limitações, até onde eles podem tirar conclusões dessas informações que estão sendo prestadas. Então, o quadro conceptual, apesar de ser um documento de uma compreensão não trivial, né? Porque ele é bem genérico e trata basicamente de conceitos. Ele tem uma utilidade bastante ampla, né, dentro dessas perspectivas. Ele também a próprio órgão que elabora as normas atende aos preparadores das informações e finalmente atende os usuários da informação contábil. Um ponto interessante de discussão em relações do quadro conceptual. E se houver conflito entre as normas e o quadro conceptual? É o tratamento de um conflito entre as normas e o quadro conceptual, né? Quando o quadro conceptual define um conceito, existe uma norma específica tratando de um assunto e possa existir um conflito é o que diz a norma e o que está descrito no conceito, o que deve ser feito. Preste atenção. Nesse caso, o próprio quadro conceptual orienta que, em caso de conflito, né, prevalecem as normas. Então, nós não devemos nos interpretar o quadro conceptual como se fosse Constituição. Isso porque os conceitos que estão nela são genéricos, servem para o desenvolvimento das normas, desenvolvimento de uma política contábil e da própria interpretação dos usuários, mas não se sobrepõem às normas propriamente ditas, ok? Qual é o conteúdo do quadro conceptual? O conteúdo em sentido amplo, obviamente, apenas irei apresentar os conceitos gerais relativos ao quadro conceptual e quais são os conteúdos que estão lá presentes. Primeiro ponto. Objetivo do relatório financeiro para fins gerais. A estrutura inicia indicando
objetivo do relatório financeiro para fins gerais. E depois, segundo ponto, características qualitativas de informações financeiras úteis, né? Descreve quais as características qualitativas das informações financeiras úteis e irei falar um pouquinho disso na sequência, em seguida. Terceiro ponto, demonstrações contábeis e a entidade que reportam. Apresenta quais as demonstrações contábeis, discute-se qual é a entidade que reporta essas demonstrações. Quarto ponto, elementos das demonstrações contábeis. Quais os elementos das demonstrações existentes, definições básicas, ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Quinto ponto, reconhecimento e desreconhecimento. Quais os critérios, os princípios para reconhecimento e desreconhecimento dos elementos. Sexto ponto, mensuração. Discute também conceitos fundamentais relativos à mensuração dos elementos. Finalmente, a questão de apresentação e divulgação das informações contábeis. Sétimo ponto, apresentação e divulgação. Oitavo ponto, conceitos de capital e manutenção de capital. Conceitos fundamentais de capital e manutenção de capital. Então, vejam que o processo contábil que não discutimos, reconhecimento, divulgação e mensuração, está aqui presente após a introdução da estrutura definida, objetivos, características qualitativas e quais das demonstrações contábeis dos elementos. O quadro conceptual, neste caso, descreve esse processo contábil apresentando os conceitos fundamentais para reconhecer e desreconhecer que seria uma baixa de um elemento na sequência, a mensuração que atribuição de valores aos elementos reconhecidos e a divulgação, que é a parte final do processo contábil, e em que a informação contábil é comunicada aos usuários. Bem, a estrutura conceptual divide-se em características qualitativas em duas famílias. O primeiro conjunto são características qualitativas da informação contábil. Informação contábil, ou seja, como o próprio nome diz, são essenciais necessários para que a informação contábil seja útil. O primeiro conceito é o conceito da relevância. O que significa isso? A informação contábil, para ser útil, precisa ser relevante, né? Ou seja, precisa fazer diferença na vida do usuário. Em outras palavras, pode dizer, a informação relevante significa que a informação tem valor e esse valor é dividido em duas características. O que o quadro chama de valor confirmatório e valor creditório. Valor confirmatório significa a informação está a ser indo para confirmar uma determinada expectativa, uma determinada informação prévia que havia sido divulgada, e valores preditivos significa que a informação serve para que o usuário possa fazer previsões, né? Portanto,
Relevância é uma característica fundamental, significa que a informação precisa ser relevante para ser útil. E o segundo conceito fundamental é representação fidedigna, né? Ou seja, a informação está representando adequadamente a situação financeira patrimonial da entidade. Se a informação não representar fidedignamente a situação financeira da entidade, ela vai servir para quê? Não vai ter utilidade, né? Ela vai ser uma informação enganosa. A informação precisa representar adequadamente a situação financeira da entidade. Então, essas são duas características qualitativas fundamentais. Na sequência, o documento apresenta as características qualitativas de melhoria da IC. Significa que, quando mais a informação contábil tiver dessas características, melhor para os usuários, mais útil vai ser a informação. Então, quais são as características de melhoria de informação contábil? A primeira delas é a comparabilidade. A informação contábil deve ser comparável e a comparabilidade é avaliada em duas dimensões. A primeira delas é a comparabilidade das informações contábeis de uma empresa com ela mesma em outros períodos. Preferencialmente, o contador deve escolher políticas contábeis consistentes para que ele apresente informações contábeis em períodos que possam ser comparáveis aos períodos anteriores, né? E obviamente todos os usuários fazem essas comparações avaliando a evolução da empresa ao longo do tempo, né? A segunda dimensão da comparabilidade é a comparabilidade de uma empresa com outras, geralmente empresas do mesmo segmento, né? Do mesmo âmbito de atividade. Então, o investidor, por exemplo, pode estar avaliando se vai comprar ações de uma empresa ou de outra do mesmo âmbito comparável. Essas empresas, conceptualmente, quando mais comparáveis as informações contábeis entre as empresas, melhor vai ser a qualidade dessa informação contábil. Segundo conceito é verificabilidade. Ou seja, a informação precisa ser verificável, precisa ser apoiada em documentos, em estados, em avaliações para que possa ter confiabilidade. E a confiabilidade está ligada à própria representação fidedigna. Então, quanto mais verificável a informação contábil for, melhor vai ser para a qualidade dessa informação depois a tempestividade. Significa que a informação, nesse caso contábil, tem que ser dada no momento certo. Não adianta o contador publicar o balanço de 2024 em junho de 2025. Essa informação vai ser menos tempestiva. Ela vai chegar atrasada e, portanto, vai perder a sua utilidade. E, finalmente, o quarto conceito, que é da compreensibilidade. A informação contábil precisa ser compreensível, afinal de contas,
nós já vimos que a contabilidade é um instrumento de comunicação. Se você quer se comunicar melhor com os interessados nessa informação, deve se preocupar com a compreensibilidade dessa informação, ou seja, fazer com que o usuário possa compreender adequadamente a mensagem que está a ser passada no meio dessa informação. Finalmente, temos uma restrição que é uma questão de ordem prática que todas as empresas observam. Isso que é a questão do custo versus benefício da informação contábil. Se observarmos esses conceitos elevados ao limite, pode ser que para atingir uma acima da informação da contabilidade haja um custo muito grande para isso. Então, a contabilidade coloca esses dois conceitos numa lance. Se o custo for muito elevado, não benefício marginal pequeno, então a contabilidade naturalmente vai simplificar um pouco os procedimentos para atingir um benefício desejável a um custo aceitável, né? Vou apenas dar um exemplo aqui. Vamos assumir o conceito da tempestividade. Isso é, uma tempestividade elevada. Ao limite, a empresa fecha o seu balanço em 31 de dezembro de um determinado ano. E o que seria a informação mais tempestiva? O balanço sempre divulgado no dia 12 ou 13 de janeiro. Seja possível fazer isso? Talvez, mas há um custo muito elevado, né? Um custo de sistemas, um custo de pessoas, e esse custo seria muito alto para que a empresa consiga atingir essa máxima tempestividade. Então, que normalmente as empresas fazem, elas levam um tempo um pouco mais menor, aliás maior, pode ser de 15, pode ser de um mês, pode 2 meses, 3 meses, para que a informação seja elaborada, depois passe por todos os escritórios, né? Discussões, passe pela auditoria, passe por conselho para avaliações internas, até que finalmente seja publicada. Isso leva um tempo, né? Então, dessa forma, a empresa está procurando atingir um equilíbrio entre o custo da elaboração e publicação da informação, desde o benefício que ela vai obter, bem como é perceptível. São conceitos gerais de princípios que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, né? Contabilísticas. Por exemplo, você não deve roubar, não deve fazer mal às pessoas, você não deve trair. São princípios de conduta da contabilidade para que ela possa gerar informações contábeis úteis. É por isso que são conceitos fundamentais em que toda a contabilidade tem que segui-los para que possa tornar a informação contábil mais útil aos interessados. Muito obrigado. Eu termino aqui a minha apresentação. Eu espero que entendam da melhor forma essa minha pesquisa.
E muito obrigado. Respondo pelo nome de Adolfo Fernando Timba, estudante do SHEM, licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Muito obrigado.